Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto de 2014. Está no ar mais uma edição do TVU Notícias pela TV Universitária. Quase tudo pronto para a edição de 2014 da Exposição Agropecuária de Uberlândia. E uma coletiva de imprensa foi realizada hoje de manhã sobre a programação do Camaru. Montagem de estandes, varrição e limpeza geral, baias prontas para a exibição de animais. No Parque de Exposições Camaru, quase tudo pronto para uma das maiores festas agropecuárias da região. A programação oficial do evento foi divulgada junto à imprensa hoje de manhã. O público que vier nos prestigiar nos shows, ele vai encontrar uma estrutura completamente diferente, com mais áreas primes, VIPs para pessoas assistirem isso aí, um camarote de mesa que hoje ele vai ter essa oportunidade de vir com a sua família e assistir o show sentado. Então, quer dizer, nós abrimos mais o leque de produtos e lugar para as pessoas estar. Na parte técnica também, a gente está esse ano com a novidade ao Congresso Internacional, que vai estar acontecendo junto com o Camaru já. Nós temos também um torneio leiteiro nosso, que cada dia que passa está se consagrando mais, e hoje ele é o maior torneio leiteiro do país hoje, é aqui em Uberlândia, onde também nós vamos ter a presença daquela valiosa vaca que quebrou o recorde de Fidel Castro lá. Ela vai estar presente aqui também tentando quebrar o recorde que ela teve na Mega Leite. No espaço destinado aos shows de cantores conhecidos no país, estrutura nova para oferecer mais conforto e segurança ao público. A arena será dividida em 4 formatos. Julgamento de animais, leilões e rodeio profissional prometem atrair mais de 300 mil visitantes. Dos 10 dias de festa, 6 serão de portões abertos ao público. Além da agenda de entretenimento, diversão e de negócios, o Camaru deste ano oferece também cursos de graça para capacitar os produtores rurais. Para evitar o próprio êxodo rural e segundo, para retomar aqui um cinturão verde de produção de alimentos aqui para o nosso município, uma coisa importante para a segurança alimentar e para gerar trabalho e renda para essa população do nosso entorno, trazendo inclusive políticas públicas, né, do governo federal, incentivando o crescimento das mesmas, como o programa de aquisição de alimentos e o programa de merenda escolar ligado à agricultura familiar. Na 51ª edição, a expectativa de negócios no Camaru cresce a cada ano e promete movimentar a economia local. Ano passado a gente negociou tudo em torno de 50 milhões. Acreditamos esse ano que esse número seria maior, que nós estamos agregando mais 4 leilões e algumas outras novidades aqui. Então, quer dizer, eu acredito que esse ano, quer dizer, um mínimo de 50 milhões, que foi o ano passado, a gente já tem certeza que a gente vai conseguir realizar esse ano. Você já foi multado no trânsito? Sabe o que fazer para recorrer dessa multa? É sobre os direitos dos condutores que a gente fala agora com o advogado Felipe Malaquias. Felipe, obrigado pela presença. Um assunto polêmico, a questão de multa de trânsito. Recentemente, por exemplo, a prefeitura instalou em frente à UFA, aqui no Campo Santa Mônica, na João Naves de Ávila, um radar que estava multando muita gente. As pessoas estavam confundindo ali o retorno e voltaram atrás, retiraram as multas nessas horas. Como fazer para recorrer? Uma pessoa que às vezes é multada e acha que está certa ou tem certeza disso, né? O que fazer? Boa noite, Kelso. Boa noite. Bom, realmente esse assunto do radar da UFO até foi recentemente, né, noticiado aí nos jornais locais por meio de um TAC, né, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Um grupo de motoristas que se sentiram lesados, né, com essas penalidades aplicadas, foram ao Ministério Público, fizeram a representação e aí o Ministério Público fez esse ajustamento de conduta, cancelando todas essas multas, tá, em relação a esse evento específico da João Naves. Mas no dia a dia, às vezes não precisa nem do Ministério Público, tem como recorrer dessas multas, né? Há como recorrer, sim, tá? A primeira coisa que o motorista precisa verificar é, ao receber, né, a notificação de autuação, verificar data, horário, local, se ele estava naquele local realmente, no horário que consta nessa notificação que ele recebe, ele deve receber isso na residência, no endereço, endereço de residência dele. E existem alguns procedimentos a serem seguidos. Tá? É muito importante, a maioria dos condutores, eles não conseguem o efeito benéfico do cancelamento ou revogação da multa, porque acabam utilizando fundamentos pessoais, né?
Ou seja, no recurso deles, eles alegam, não posso ser multado porque eu não estava lá, naquele lugar, tal, e não juntam provas, né, nessa defesa. O importante é colacionar essas provas, tá? Tirar foto, por exemplo, foto, às vezes, uma prova, de repente, testemunhal, tá? Na maioria das ocasiões de cancelamento de infração, essas infrações, elas são canceladas por erros formais, erros processuais, no procedimento, tanto do envio da notificação de autuação, quanto depois da notificação de penalidade. Juridicamente, o que acontece, por exemplo, se alguém reclamar da multa, juntar essas provas, for no órgão competente, e mesmo assim essa comissão que analisa esses fundamentos der o parecer negativo? Certo. Nesse caso, ela vai ter direito ainda a um recurso, o que podemos dizer que seria um segundo grau de apreciação, tá? E aí esse recurso, ele é encaminhado, no caso aqui de Uberlândia, ele é encaminhado para Belo Horizonte, né? Para a JARE, a Junta Administrativa de Recursos aí, fica situada em Belo Horizonte. Se ainda assim ele tiver uma resposta negativa, ele tendo a convicção, né, e de posse de todas essas peças processuais formadas durante o decorrer do processo administrativo, ingressar judicialmente pleiteando o cancelamento aí dessa infração. O problema é o seguinte, o problema é que é tanta burocracia, tanto lugar para você ir, tanto documento que você tem que arrumar, e às vezes você tem que recorrer talvez de uma decisão negativa, que a pessoa às vezes prefere pagar a multa. Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui multado, aliás, teoricamente, né, eles me multaram no horário que eu estava apresentando o jornal. Eu estava lá no centro da cidade, algum agente do CETRAN, certo, confundiu a placa de um carro, colocou a minha placa. E foi tanta burocracia, e eu tive uma resposta negativa por parte da comissão da prefeitura, que eu decidi, falei, não, se for recorrer, se for Belo Horizonte, é melhor eu pagar a multa de R$100 e poucos. Acabei pagando essa multa, mesmo estando apresentando o jornal no horário que eu estava aqui. Gostaria de saber o seguinte, nesse caso, como acontece com muitas pessoas, por causa de um erro de um agente do CETRAN ou de qualquer outro agente, tem como, inclusive, a pessoa, a vítima, entrar com processo judicial por perdas, como danos morais, materiais, alguma coisa assim? Olha, Kelson, bom, a lei diz que o agente público ele tem, né, essa presunção de veracidade. Ocorrendo o colecionamento dessas provas, ficando claro que houve esse equívoco, né, do agente, caberia sim um processo, né, caberia esse cidadão aí ingressar pleiteando uma possível indenização. Tá certo. Beleza, Felipe, muito obrigado pela entrevista. Infelizmente o tempo acabou. Volte mais vezes para nos falar dos direitos das pessoas em determinadas áreas. Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. E agora tem a previsão do tempo em Uberlândia. Fica frio pela manhã, à tarde sol entre nuvens, mas não deve chover. A mínima prevista é de 9 graus e a máxima não passa de 27. Veja o tempo em outras cidades mineiras. Predomínio de sol em Araporã, não deve chover, mínima de 11 e máxima de 30 graus. Em Cascalho Rico, sol na maior parte do dia, à noite tempo frio, mas não chove, a mínima é de 10 graus. Céu nublado em Patos de Minas pela manhã, não há previsão de chuva, a mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 30 graus. Em São Gotardo, sol entre nuvens pela manhã, não deve chover, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em São Gotardo, sol entre nuvens pela manhã, não deve chover, mínima de 12 e máxima de 26 graus. E não saia daí que depois do intervalo a gente fala sobre uma peça de teatro, Quincas, o Último Gole. É já já.